Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Mises Brasil, podcast Instituto Mises Brasil, comigo Adriano Paranaíba, para a gente, mais um episódio para a gente discutir assuntos sensíveis à liberdade, né, no momento que a gente vive tantos problemas no Brasil, mas não só se tivesse problema, a gente tem que continuar sempre defendendo a liberdade. Vamos imaginar que a gente vivesse num país sensacional, incrivelmente livre. A gente tinha que continuar esse trabalho, porque a gente pode perder a liberdade muito facilmente por conta do Estado, né, essa missão de realmente acabar com o Estado, como o nosso grande Murray Rothbard falava muito bem. Hoje nós vamos fazer uma entrevista bem, não é diferente, mas com uma pegada bem moderna, bem legal, de um trabalho que está sendo feito e que eu estou achando sensacional, que é o trabalho do Leonardo Dias, que ele está fazendo uma espécie de Dodge Brasil. Leonardo, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast, cara. Tudo bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí. Isso. Prazer falar com você aí, Adriano. Isso, Leonardo, quando a gente viu a questão de você estar fazendo um Dodge, tipo uma espécie de Dodge Brasil, antes de falar do Dodge, eu queria que você falasse um pouco dessa sua jornada da defesa das ideias da liberdade, porque a gente vê que você é um cara bem atuante nesse sentido, tem lá a Rádio Café, que você, tá certo que você faz algumas análises, né, de como está o mercado, mas sempre com um tom de defender a liberdade, né, uma defesa bem irrestrita da liberdade. Até já vi algumas críticas suas interessantes de liberais, né, que tá bom, se só diminuir o tamanho do Estado tá ótimo e tal. Então assim, quero que você conte um pouco pra gente a sua jornada, como é que você chegou até aqui, já que você é um cara da área da inteligência artificial, né, e você tá usando a inteligência artificial em prol da defesa da liberdade, lançou um livro recentemente sobre como as pessoas podem utilizar a inteligência artificial para todo mundo acessível. Por favor, Leonardo, fala um pouco dessa jornada sua aí, defendendo as ideias da liberdade. Bom, meu nome é Leonardo Dias, eu sou cientista de dados, jornalista e escritor. Apesar de você falar da questão da liberdade, mas vale a pena mencionar, eu não sou o libertário clássico, né? Eu me considero um minarquista. Acho que o Estado tem que ser mínimo, mas não um Estado gigantesco e nem mal administrado. Mas eu não acho que a gente deva não existir um Estado. Então isso já me separa de muitos libertários que são um pouco mais radicais ou ANCAPs, né? Eu não acho que tem que ter um Estado zero, mas eu também não acho que o Estado deve ser gigante. A minha carreira, eu também sou empreendedor, né? Minha carreira vem de muitos anos já na área de tecnologia, começando lá como programador. Depois eu me tornei empresário e eu fui o fundador da Semantics, que é uma empresa de inteligência artificial já reconhecida no mercado. Ela nasceu em 2010, mais ou menos, 2008, na verdade 2007, né? Ela nasce em 2007, mas só cresce ali mesmo a partir de 2010. E eu fiquei lá, trabalhando lá até 2022, então foram muitos anos aí nessa empresa. Daí depois, quando eu saí da Semantics, eu fundei agora a Arvor, né, que é uma empresa nova de IA, e também eu estou trabalhando com o editorial que tem o podcast da Rádio Café. Rádio Café é um programa jornalístico que tem o intuito de trazer informações interessantes que levem as pessoas a entenderem o tamanho do problema que a gente vive aqui no Brasil. Essa iniciativa do Dodge brasileiro, por mais que tenha o nome Dodge, não é o Dodge, né? Porque o Dodge tem o poder de cortar gastos, né? Infelizmente eu não tenho esse mesmo poder. Mas eu consigo fazer um pouco do que eles fazem lá, que é analisar os dados, né? Utilizando o conhecimento que eu adquiri todos esses anos, trabalhando como cientista de dados, como professor, também fui professor de MBA da FIAP e tudo mais, na área de ciência de dados, Big Data, engenharia de dados. E isso, com certeza, usar esse conhecimento para algo útil para o Brasil é interessante. Uma pena que a gente sabe que o atual governo tem o menor interesse em transformar
o Brasil num estado eficiente e eficaz, né? Mas fica ali o desafio de tentar entender como esse governo que não gosta de eficiência gasta o dinheiro. Não, peraí, eu vou te corrigir. O governo quer ser eficiente, sim, lá na Receita Federal, né? Na Isso, na receita, mas não na despesa, né? Ser eficiente na receita, não. Eles querem aumentar a fatia do eles querem sugar o máximo das pessoas, né? Essa eficiência aqui de arrecadar, ela também poderia ser aplicada um conceito de eficiência nela. Porque eu, com certeza, num governo não eficiente, eu arrecado onde eu não devo e não arrecado o que eu... Precisa arrecadar mais porque é ineficiente o seu gasto, né? Sim, sim. E muitas vezes sou injusto arrecado de quem eu não deveria arrecadar, né? Por causa de uma falta de eficiência, eu cobro muito mais lá do cara muito mais pobre do que do cara classe média, às vezes está gastando, não está pagando nada de imposto, porque o governo do estado não é eficaz em ser justo, né? Embora eu também não sou muito a favor da ideia de imposto progressivo, que ela vem lá do Manifesto Comunista do Karl Marx, né? Esse que é o problema. E deixa eu te falar, uma coisa que, assim, que a gente sempre discute quando a gente fala de informação no Brasil, eu quero que você explique um pouco isso pra gente, porque assim, quando fala assim, o governo está escondendo informação, o governo não divulga, mas os dados estão lá. Só que assim, você tem que literalmente ser um cientista de dado para cavar essa informação, porque tá lá, né? Obrigatório divulgar tudo, mas você tem que dar 1 zilhão de clique para achar alguma coisa. Então, o trabalho do Dodge está muito relacionado com isso, de tentar vencer essa barreira, porque não é uma questão da publicidade, mas de dar uma garimpada nesses dados. Como é que seria isso? Porque às vezes as pessoas não acham assim, como é que o cara está conseguindo esses dados, essas informações? Tá lá, né? Mas eu queria que você falasse isso pra gente. Lembrando que essa thread do Dodge, ela começa inspirada no trabalho da Data Republic, que é a Jenica, né? Que é um perfil dos Estados Unidos que é uma pessoa que se voluntariou para ajudar o pessoal do Dodge, né? Ela queria atuar nisso e resolveu fazer esse trabalho, pediu demissão, né? E agora está inclusive sendo perseguida pelo pessoal da esquerda. Mas enfim, ela é uma menina, uma mulher já, né? Autista, surda-muda, né? Então ela tem algumas dificuldades aí, mas ela tem uma habilidade muito grande de entender os dados. E uma vez perguntaram isso para ela, né? Porque da mesma forma que o Dodge começou a divulgar informações de economia e tudo mais, lá nos Estados Unidos muita gente começou a falar, mas espera aí, o Dodge está usando dados do portal usaspending.gov, que é um portal que já existia muito antes no governo Biden. Esse portal já existia, né? Então o que o Dodge está fazendo de novo e tal? E a Data Republic, ela respondeu, ela falou, e eu concordo muito com ela, é uma realidade que eu enfrento aí desde 2007, quando a gente começou a Semantics, e até os dias de hoje, é que é o seguinte, dado é diferente de informação. Eu posso ter um volume gigantesco de dados e exibir isso, colocar online, colocar gráfico, lindo, maravilhoso, mas aquilo só tem algum valor se aquilo vira uma informação. E esse processo de transformar o dado numa informação é a essência do que a gente chama de engenharia e ciência de dados. A engenharia que faz as transformações necessárias para poder adequar o dado, e a ciência de dados que, por meio de algoritmos, por meio de visualizações, por meio de textos que acompanham essas visualizações, eu transformo aquele dado em algo útil, que possa servir de base para tomada de decisão, né? Então é isso, o portal da transparência no Brasil e nos diferentes poderes do Brasil, todos eles têm lá o seu portalzinho de transparência. E esse portal de transparência tem um monte de informação, né? Mas essa informação, ela é útil? Ela é suficiente? Em 2013, já vai fazer mais de 10 anos aí, eu participei de uma hackathon no Congresso Nacional.
Eu participei de 3 times diferentes lá dentro. Um dos times que eu participei ganhou o prêmio, que foi o time do meu Congresso Nacional, né? E esse meu Congresso Nacional, basicamente, ele fazia isso. Por quê? Olha só que loucura. O pessoal no Congresso, naquela época, tinha um sistema de transparência que fornecia os dados, sabe em que formato? Em XML. Então tinha lá um monte de dados com todos os gastos dos deputados, só que em XML, entendeu? Ou seja, eu tenho a transparência, o dado tá ali. Mas qual que é a informação, né? Isso não tinha. E aí no site do meu Congresso Nacional, basicamente o que foi feito na época a tecnologia era mais simples também. Então foi feito um programinha que convertia o XML em registros de banco de dados e um portal, um sitezinho que lia esses bancos de dados e trazia um relatório lá por parlamentar, por diversas visões sobre o dado, né? Gastos por períodos, gastos de deputados, gastos disso e daquilo. E conseguia mostrar como cada deputado, senador também, gastava o dinheiro brasileiro, gastava o dinheiro do pagador de imposto. E esse serviço aí, meu Congresso Nacional, acabou ganhando a Hackathon. Não ganhava nada, né? Mas, enfim. Mas o objetivo era esse, desde o início, lá atrás, né? Era pegar um dado que era, entre aspas, transparente e transpor isso a uma realidade que faça sentido. Por quê? Porque o que o eleitor quer? O eleitor quer ver, meu deputado gasta com o quê? Né? O cara que eu votei gasta com o quê? Sei lá, o eleitor não quer isso, vamos falar a verdade, né? Alguns eleitores querem isso, alguns, nem todos. Ele quer saber como é que vai valer meu voto gastando aqui comigo. É isso que ele quer. Exatamente. Então, é uma coisa que a gente fez lá atrás com o Congresso, né? Mas é um exemplo de como você transforma dado em informação. Então é a mesma coisa. E o saspend.gov já existia. Por que o Doge, então? Porque o Doge está fazendo esse trabalho de transformar o dado em informação. Em pegar esses dados do lado do USA Spend e fazer isso. Então, quando ela começou a falar sobre isso lá no X, eu me atentei ao que ela estava falando. Ela fez um site que fazia buscas e eu comecei a buscar ali para o Brasil e vi que tinha algumas coisas. E aí, antes de eu começar o Doge brasileiro, eu comecei a primeiro analisar os próprios dados dos americanos para ver com o que eles estavam gastando no Brasil, né? Então ali começou essa jornada. Porque eu comecei a descobrir uma série de informações sobre gastos do governo americano com o Brasil, diversas entidades, ONGs. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber, quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências do intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para Não Economistas, agora de volta ao nosso episódio. É isso que eu ia te perguntar, que tipo de gasto que você foi achando lá? Era tudo ligado a ONG esquerdista ou não? Isso é exagero da gente ou é uma realidade mesmo? É uma realidade. Então, eu tenho na minha thread, eu tenho várias threads sobre essa parte dos gastos americanos, né? Além das do Doge. Essas dos gastos americanos mostram claramente, ao longo de 10 anos, uma quantidade de investimento enorme em ONGs, sobretudo para falar de questão territorial indígena, sobretudo para falar de são questões muito caras à esquerda, né?
questões políticas, questões linguísticas, de linguagem, porque eles financiam muitos grupos associados a quem quer aprender o idioma, e nesses grupos eles aproveitam para trazer pautas políticas progressistas, né? Nunca pautas políticas de direita. É a galera do diálogo, né? A galera do diálogo, né? Isso foi uma constante, tá? Esse tipo de investimento no Brasil, o que muda é o do Departamento de Estado. Porque o Departamento de Estado varia de acordo com quem está na presidência, né? Mas quando você olha para a própria USAID, ela não muda nem no período Trump no primeiro mandato. Ela continua investindo em ONGs e sempre com pautas progressistas no Brasil. E o que mudou, que eu vi, que a partir de 2021, começou a ter muito investimento em entidades como a Abrage ou a Projor para ficar dando curso para jornalista no Brasil. Ensinar o que é desinformação, alfabetização midiática, ou seja, houve uma influência em todo o cenário da comunicação brasileira com dinheiro americano. E aquilo me chamou a atenção. Quer dizer, primeiro momento eu olhei para aquilo, falei, cara, primeiro que os caras estão gastando uma grana que poderia ser muito mais bem gasta no próprio país deles, né, com outros países. E muitas vezes para fazer proselitismo ideológico. Aí, quando você se dá conta disso, eu pensei, bom, o governo brasileiro deve estar como, né? E foi aí que eu baixei lá no portal da transparência os dados anuais, mensais, na verdade são por mês, né? De despesas do governo. Eu comecei a analisar isso e o volume de dados é muito grande, né? Então você começa a analisar, você olha para aquilo e fala, mas está muito lento isso daqui. Aí tem que fazer toda uma engenharia de dados para otimizar, né? Dar uma diminuída no dado e trazer realmente o que interessa. E foi aí que eu comecei a utilizar algoritmos de IA, como a gente sempre fez, pessoal de ciência de dados, para, de fato, transformar esse volume gigante de transações, que são dados, né, em informações válidas, porque é difícil você, sinceramente, é difícil você analisar esses dados financeiros dado linha a linha, né? Então você tem que pegar e usar um algoritmo para isso, né? Na técnica aqui do Dodge brasileiro, eu usei um algoritmo chamado Isolation Forest, que é bem comum para detectar anomalia, e naturalmente fiz umas técnicas que a gente sempre fazia lá atrás, né, com ciência de dados, para tentar encontrar features, coisas relevantes que consigam apontar no dado que aquilo é no mínimo suspeito, né? E o algoritmo funcionou bem, tanto que encontrou, por exemplo, antes de começar a sair na mídia essa história de OEI, o meu algoritmo já tinha encontrado gastos com a OEI que ele mesmo achou, né? Ele achou, né? Ele não acha nada, mas ele encontrou como se fosse anômalo, tá? Isso me chamou a atenção, porque não foi só esse gasto, não. Teve outros gastos que ele detectou como anômalos, que ainda tá, né, ainda estou vendo, ainda com calma, que realmente apontam para coisas piores, né? Mas que, na verdade, não tem como a gente saber. Mas é interessante, porque, olha só, quando você analisa lá e você vê gastos gigantes com a ONU, com a OMS, com essa OEI, e outras entidades, né? A gente gasta uma grana absurda só para participar da agência de armas nucleares lá. É porque a gente tem muito ogiva nuclear aqui no Brasil, a gente precisa participar disso aí, cara. Exato, então a gente precisa participar desse tipo de coisa, a gente precisa gastar dinheiro com isso, a gente precisa gastar 600 milhões de reais com a ONU, 150 milhões de reais. 600 milhões? 600 milhões com a ONU? Em 2 anos. 2 anos? 300 milhões. Cara, continua sendo grana pra caramba. É grana pra caramba, não. E essa OEI também vai dar 600 milhões com essa OEI em 2 anos. Caraca. Então, putz, grila. Inclusive, da OEI, o meu algoritmo ele detectou alguns gastos com a OEI que ele achou que eram anômalos, né? Outros ele nem viu. E quando você vai analisar os dados, muitos dos gastos da OEI, eles aparecem assim, cooperação técnica internacional.
e não tem nada escrito. Então, assim, essa questão da transparência, quando você vai de fato ver a informação, né? O dado está lá, mas quando você vai ver o que tem nesse dado para você ver se que dá para traduzir em algo, às vezes uma das formas de você ser transparente sem selo é você ser vago, né? Então tem descrições vagas nos dados, que são, assim, cooperação técnica internacional. Isso não diz nada, muitas vezes não diz para quem vai o dinheiro, né? Só está assim, e às vezes você descobre que ele vai para o exterior porque tem uma modalidade de despesa lá no dado que fala que é transferência ao exterior. Então, às vezes tem uma linha inteira de dado, não fala nada de para quem que vai o dinheiro, mas você sabe que está indo para fora do país porque está lá transferência ao exterior. Então, por mais que o governo se esforce em falar que ele é transparente, em muitas coisas de fato parecem transparentes, em outras ele usa essa questão de linguagens vagas na descrição das coisas para o público em geral não entender o que está rolando, o que está sendo gasto, né? Mas aí o projeto Dodge Brasil só pega na bolinha. Então, tipo assim, uma roubalheira que tá rolando faz muitos anos e é recorrente, ele não vai pegar, né? A brincadeira aqui que eu joguei aqui, né? Porque se fosse de anomalia e tal, mas se tem um cabra lá, se o governo tá dando dinheiro para sindicato há 20 anos, de repente não pega. Não, o que acontece é que é o seguinte, você está analisando o dado por si só, né? Então existem lá uns 6 valores nos dados originais que eu estou analisando. Tem o valor empenhado, o valor pago, o valor liquidado, o valor restos a pagar, tem vários valores ali. É natural que quando tem coisas que são muito anômalas, muito estranhas, né, que são frutos de várias negociações entre grupos, é natural que esses registros tenham muitas interações, né? Paga, tem resto a pagar, não paga, tal. Então tem ali alguns dados que dão algum indício de que pode ter algo estranho ali. Além disso, você tem a própria descrição dos textos, né? Então, algumas palavras sempre chamam atenção, pelo menos para quem está no meu espectro mais ideológico. Então, por exemplo, palavras que têm a ver com progressismo, identitarismo, woke, né? Palavras que mencionem certas políticas que são típicas de esquerda, como reforma agrária ou outras, são palavras que me chamam a atenção para tentar entender ali o que está rolando. Então são coisas que eu criei ali no meu algoritmo para que ele possa investigar sem que eu precise ler manualmente, coisa por coisa ali. E dar um indício, né? Porque às vezes você tem uma palavra ali, que nem a palavra sustentável. Essa é perigosa. Essa é genérica, mas é perigosa, né, velho? Mas tem coisa que o cara põe sustentável que não tem nada a ver com sustentabilidade. Tem coisa que o cara põe sustentável que é o cúmulo do ambientalismo. Então, depende, né? Mas ele vai dar flag sustentável em todo mundo. Aí depois a gente vê o que é e o que não é, né? É uma palavra muito genérica. Então, dependendo do que você vai fazer, você tem que identificar. Mas tem algumas palavras que não são, por exemplo, indígena, né? O interesse de investimento em ONG por causa de indígena é muito grande. E todos os pagamentos que a gente tem no governo para institutos, para entidades privadas sem fins lucrativos, né? Em geral, são estranhos, né? São estranhos. É como se eu quisesse criar mini braços do governo que não são governo, que eu ponho o dinheiro ali dentro e eles agem como se fosse um governo, né? E com esse recurso eles podem realmente empenhar de forma ideológica 100%, porque esse dinheiro saiu da mão do governo, vamos dizer assim, né? Esse dinheiro saiu da vigilância da transparência, que já é pouca, né? É muito bacana que você falou, não tinha pensado nisso, né? Você põe lá um título bonitinho lá, o diferentinho, pronto, você esconde um monte de maracutaia ali naquele negócio, né? É o que aconteceu com essa história da OEI, né? Essa OEI é uma entidade internacional que sempre fez aí o seu papel ideológico com um viés globalista, né? Sempre ligada a entidades globalistas, como a ONU e outras coisas.
e basicamente vem para o Brasil, faz alguns eventos e agora vai organizar a COP. Daí você se pergunta, mas por que uma organização de estados ibero-americanos está fazendo um trabalho de organização de evento, sendo que isso poderia ser mais bem feito por uma empresa especializada, né? E não por uma ONG, né? Então você vê que, na verdade, tem muitas agendas aí. O que acontece com essas ONGs, muitas vezes, é o que a gente chama de uma rede de dark money, né? De dinheiro obscuro. Eu jogo dinheiro ali numa ONG e esse dinheiro acaba voltando para os políticos que mandaram esse dinheiro para a ONG a partir do Estado, né? Algo parecido lá com aquele negócio lá da Lava Jato, né? A empresa não dá um dinheiro pro político, mas ele volta depois, aquele esquema, né, de dinheiro e voltar, né? Isso quando é empresa, mas e quando você está mandando direto para uma ONG que o intuito é sim fazer um retorno político para um certo grupo político, independente do que quer que seja. Você tem uma ONG lá que trabalha em desenvolvimento sustentável na Amazônia. Mas na prática ela vai fazer proselitismo político e ideológico que vai acabar retornando para a própria esquerda, quer dizer. Mesmo que ela não dê o dinheiro diretamente para o político, a atuação dela vai ser uma atuação que vai ajudar um determinado grupo político. Que está ali assessorando, que faz parte daquele grupo do deputado. Você falou de deputado, por exemplo, né? Tem um deputado lá que tem uma ONG lá. Direto a gente vê essas notícias, né? De a ONG do sobrinho de não sei quem ganhou um recurso aí para poder fazer não sei o quê. Então é uma forma também de desvio literal, por mais que por mais que pareça que é só uma questão não só ideológica, mas de próprio desvio de dinheiro público, propriamente dito, né? Recentemente a gente teve o caso da ministra, que foi ministra da Mulher, que ela estava negociando com uma pessoa do gabinete dela e falando, olha, você tem que sair, você vai captar, tem, inclusive, dinheiro internacional e tal. Não sei se você chegou a ver essa notícia. Essas notícias, elas desaparecem do ciclo de notícia muito rápido, né? Mas assim, ali ela estava falando do quê? Como é que ela vai captar dinheiro internacional? Por meio de ONGs. Então, basicamente, esse povo cria ONGs com uma facilidade enorme, como se tivesse passando manteiga no pão. E a partir dessas ONGs, eles vão fazendo uma rede de dinheiro obscuro, né? Que vai naturalmente levar essas pessoas aí a tomar vantagens disso. E esse negócio da ONG é tão legal, o negócio é tão bom para a esquerda, né, principalmente, porque basicamente os caras conseguem criar uma ONG, receber dinheiro do governo brasileiro e também receber dinheiro de grandes instituições e fundações internacionais. E tem uma facilidade muito grande para você obter dessas ONGs internacionais, essas fundações. Você basicamente aplica com um projeto relativamente simples e o pessoal libera. $100 mil para cá, $200 mil para lá. É tudo lindo, maravilhoso, vamos salvar a Amazônia, vamos salvar os índios. Mas é engraçado que quando você vai lá na Open Society Foundation, que é a fundação dos soros fisiológicos, né? Eu falo dos soros porque agora é o filho que está no comando, né? Quando você vai lá ver, os caras estão botando dinheiro à torta à direito, há anos, décadas, né? Uma facilidade enorme. E lá atrás, quando você vai ver nos gastos americanos, você vê que grande parte dessa grana que eles repassam para o Brasil vieram do governo americano, vieram da União Europeia. Quer dizer, os caras estão pegando dinheiro do governo e repassando para ONGs, para essas ONGs fazerem o proselitismo ideológico que eleja políticos, procuradores, todos de esquerda, né? Que mantém uma renda para a esquerda, porque tem uns caras, vamos ser sinceros, tem uns caras, assim, tem uma galera aí, cara, que não deve ter ensino médio, velho, mas tá ganhando 10 pau, 15 pau nessas ONGs, ganhando uma grana boa para manter ali a galera que apoia a esquerda e faz o discurso e ressoa isso daí, né? Então, assim,
É muito maluco isso daí, é uma coisa assim muito, muito surreal. Então você vai mantendo essa legião de gente, né? Aquela história do pão com a mortandela, né? Você vai mantendo a galera para você ter esse volume de gente trabalhando, falando na internet, enchendo o saco no seu Twitter, te xingando o Instituto Mises. Esses caras estão ativos, cara. Tem uns caras que ficam todo dia tem uns malucos, é os mesmos caras que aparecem lá e ficam enchendo as paciências, velho. Ele não tá fazendo pela ideia, ele tá fazendo também porque tá recebendo uma grana para ser atuante, para ser militante efetivamente. Claro que ele acredita naquilo, senão, né? Exatamente. E tem um problema que é o seguinte, né? Até a Data Republic fala sobre isso no perfil dela, que basicamente hoje o pessoal fala muito globalismo, globalista, etc. Mas na prática o que significa isso? É uma teia de ONGs que recebe dinheiro do governo, reenvia para outras ONGs e realimenta o processo político. E sempre por um lado só. Não existem dessas ONGs, quase que não existe nada que é ligado à direita. Então, por exemplo, naquele caso da NED, né, que ainda está sendo muito bem investigado e com certeza é uma das coisas mais sérias, porque a NED colocava dinheiro aí, recebia dinheiro da USAID e repassava para outras ONGs, né, como o CEPS e outros. O CEPS também recebia da USAID. E todas essas ONGs têm um grupo lá específico que envolve, inclusive, a Internews, que é uma grande agência de notícias, né? Que nos últimos anos, inclusive na pandemia principalmente, fez com que os jornalistas se tornassem atores, que basicamente elas passavam um script para todo mundo e todo mundo repetia. Tem aquela história, eu vi, né, aquela história que pegam vários jornalistas e colocam eles ao mesmo tempo, parece que a fala deles são sincronizadas. Foi esse caso, né, na pandemia, foi loucura isso. E na verdade isso vem acontecendo com essa força desde a pandemia. E o que está por trás disso? Treinamentos de jornalistas, ONGs como a Internews que geram esses clipes para todo mundo e todo mundo repete, grandes agências de notícias como a Reuters e a Associated Press que receberam dinheiro diretamente do governo americano para isso, com esse objetivo. E quando você olha para a mídia internacional, ela é muito dependente da Reuters e da AP, né? Que são as duas maiores agências de notícias do mundo. Mídia independente, muito dependente, né? Não, eu tô falando mesmo da mídia tradicional. Ela é extremamente dependente dessas agências. E basicamente essas agências, elas criam o roteiro e todo mundo repete igual papagaio, né? Até nesse esquema de ONGs políticas aí como a NED, CEPS e tal, existem duas ONGs nos Estados Unidos ali que estão ligadas a esse grupo, que é o IRI, que é dos republicanos, e o NDI, que é dos democratas. Só que quando você vai ver quem está no conselho da IRI, que é dos republicanos, você vai notar que são republicanos que têm um viés de esquerda. São meio que republicanos que não deveriam nem estar nesse partido, deveriam estar no outro, né? E, inclusive, no conselho dessa IRI, tinha 2 senadores americanos republicanos que estavam votando contra o Trump agora, nos últimos decretos que ele foi dando, votando contra no Senado. Então você olha para esse sistema de ONGs e você fala, mesmo essas ONGs que se manifestam como republicanas, elas têm uma atuação à esquerda. Ou seja, todo esse mecanismo de ONGs que a gente poderia fazer um nome novo, eu estava brincando de fazer um nome novo ontem, estava lembrando disso, a gente não tem que falar que é globalismo, a gente podia falar que é um globalismo, porque é um globalismo de ONGs. É que da ideia globalismo da ideia de governos, né? Mas não é governo, são ONGs, né? São ONGs, e o objetivo das ONGs é muito claro, é formar burocratas não eleitos com poder como se fossem eleitos, né? Esse que é o negócio. E o Dodge brasileiro entra nessa jogada aí. A princípio, a ideia do Dodge é encontrar o que eles chamam em inglês de waste, fraud and abuse, né? Que é desperdício, fraude e abusos, né? Difícil você apontar fraude, né? Porque afinal de contas, ele mesmo gerou o dado, ele vai conseguir dar uma escondida no dado. Você tem que seguir muito dinheiro para tentar descobrir a fraude de fato, né?
mas o desperdício, ele é meio que claro. Então, quando você vê que está gastando lá 150 milhões com Gavi, 25 milhões com... acho que foi o Gavi, né? Que foi, eu falei Gavi antes, mas agora acho que é Gavi. Acho que 25 milhões com Gavi. Aí gasta 150 milhões com a OMS. Parece que é um negócio bom, né? Tô investindo em saúde, então, mas a OMS só faz proselitismo político na saúde. Ela não tem... grande parte dos investimentos da OMS foram direcionados justamente para o Bill Gates para ficar dando vacina para um monte de gente, vacina experimental, que você não sabe se o efeito é positivo ou não. Então, de verdade, é dinheiro indo pelo ralo e você nem sabe para onde vai. E aí o que acontece? O desperdício é mais claro. Então, por exemplo, essa questão da OEI é um desperdício absurdo eu gastar 600 milhões com uma ONG. Inclusive foi a OEI que organizou aquele evento lá que a Janja foi lá. Ela vai muito em evento, né? Ela participa de muito evento, né? Vale lembrar, a Janja, ela me parece que ela é parte desse ecossistema de ONGs. Sim, ela veio desse ecossistema da militância alimentada por ONGs. Ela não foi um rostinho bonito que o Lula achou no Tinder dele. Quando tava preso lá, saudade da Dona Marise, entrou no Tinder e achou ela, não. É por isso que eu entendo a notícia que eu vi ontem, que disse que esse relacionamento com essa OEI, que até então nunca ninguém ouviu falar, né? Começa e se estende por causa da Janja. A Janja que meio que traz essa OEI para o governo. E na verdade está criando ali um braço não governamental, que faz coisas que o governo deveria fazer, porque o governo deveria sim contratar uma empresa de eventos para cuidar do evento. Mas não, ele contrata uma instituição internacional aí doida, que, ao meu ver, no fundo, o que eles vão fazer com essa grana? Eles vão contratar a empresa de evento que o governo poderia contratar diretamente. Então isso é, no mínimo, desperdício, né? E se você analisar mais a fundo, talvez você encontre fraude e abuso, mas é no mínimo desperdício. Então o desperdício, muitas vezes, ele é evidente no dado, né? Então tem lá uma ONG que o governo está gastando milhões no meio da Amazônia. Aqui eu estou dando exemplo genérico, tá? Não estou falando de uma específica. Mas assim, tem alguns casos lá de ONGs que estão sendo investidos na Amazônia. O povo brasileiro não sabe o que essa ONG está fazendo, não sabe nem se eles estão na Amazônia de verdade, entendeu? E mesmo que esteja, não sabe qual é o trabalho deles lá de fato, né? E se eles deixassem de existir, que diferença que eles iam fazer, né? São perguntas que a gente tem que se fazer. Eu preciso gastar zilhões com uma ONG XYZ de território indígena? Provavelmente, se eu não gastasse nada, o problema ia ser o mesmo e não ia ter solução do mesmo jeito. E basicamente a gente está gastando com isso por quê? Por questão ideológica. Porque essas pessoas vão fazer propaganda, vão fazer controle mental das pessoas e tudo mais. A imagem que vai jogar lá fora, eles escolhem a imagem que vai ser jogada lá fora, né? Então, tem muita ONG da Alemanha lá na Amazônia para fazer também o outro lado, como você falou, o onglobalismo, né? Falar para a galera da Alemanha, nós estamos fazendo a mudança, os caras ainda, para justificar o governo alemão, por exemplo, pôr dinheiro nessa ONG da Alemanha para ela vir torrar aqui. E fora que você falou de ONG da Alemanha, vale lembrar, e não são só ONGs, né? Tem instituições governamentais, por exemplo, a USAID é uma instituição governamental que alimentava ONGs. Na Alemanha também existe uma, chama GIZ, né? GIZ. O GIZ, ele basicamente não é exatamente uma USAID, mas é tão amplo quanto e está muito ligado a uma rede de ONGs, né? E é do governo alemão. E assim como a gente tem isso na Alemanha, deve ter similar em outros países, na Inglaterra, na França. A gente não inventou essa marmota, né? Não é brasileiro, né? Não, essa marmota não é nossa, não. Essa lei é nossa. A gente só está replicando um modelo que está dando certo para a esquerda. E é um modelo que foi, eu acho que
tá muito claro hoje, se você analisar friamente, é um modelo que cresce principalmente com o Partido Trabalhista inglês e com o Partido Democrata americano. Eles talvez tenham sido a principal força para criar esse modelo que cria essa rede de burocratas não eleitos com um poder gigantesco, né? Basicamente esse é o tema, burocratas não eleitos com poder gigantesco que muitas vezes que recebem dinheiro do Estado para fazer funções que o Estado gostaria de fazer, mas que não faz, porque seria desperdício muito óbvio. Então eu jogo isso para uma ONG, a ONG faz por mim e tá tudo certo, e a coisa fica não transparente, né, para o povo em geral. Então a ideia do Dodge brasileiro é encontrar qualquer tipo de indício, de desperdício, fraude, abuso e indício, né, porque para eu investigar a fundo eu teria que estar dentro do governo, eu não tô. E eu também não posso dizer que eu sou 100% Dodge, o Dodge brasileiro é uma gambiarra, por quê? E o Dodge Brasil, por exemplo, quem quiser ver o Dodge Brasil é uma trend que você tem no seu Twitter, né? No final das contas, se alguém quer ver o Dodge Brasil, é uma trend sua. Explica pro pessoal como é que acha o Dodge Brasil lá. O que acontece no Twitter é que você tem a possibilidade de escrever e seu texto atingir várias pessoas, né? Então eu faço threads. O que são threads? Threads são posts um atrás do outro no Twitter que você vai colocando texto junto com foto, vídeos, etc. E vira ali uma espécie de reportagem guiada ali que você vai seguindo. Só que o Dodge brasileiro é isso, ele é um trabalho jornalístico e de dados, de tentar transformar dados em informação, como eu falei aqui antes. E também jornalístico, porque eu também sou jornalista. Mas o que acontece é que ali a gente está só divulgando a informação e fazendo as pessoas refletirem e terem consciência do que o governo está fazendo com o dinheiro do pagador de imposto. Mas infelizmente não é o Dodge de verdade, porque o Dodge de verdade, além de fazer essa análise, ele também corta, né? E eu infelizmente eu não corto nada, mas eu analiso. E eu espero, pelo menos, que as pessoas tenham um mínimo de consciência de entender um pouco mais a máquina estatal, já que a maioria das pessoas não tem o menor interesse e se informam só com notícias da mídia. E ali eu estou tentando agrupar numa thread só diversos tipos de gastos, que com certeza para um jornalista, se ele pega um daqueles gastos, já dá uma reportagem. E daria para fazer estudos também. Por exemplo, pesquisadores, professores, poderiam pegar esses dados que você Isso é legal você falar traz isso é legal. E fazer estudos. Seria possível também, não? É por isso que eu criei um GitHub. No GitHub está lá todo o código que foi usado, os dados estão lá também. Aí eu olho aqui, eu convidei muitas pessoas para investigar isso daqui. Aí eu olho aqui, ó, tem 42 estrelas e 6 forks no repositório do GitHub. 6 forks significa que 6 pessoas fizeram uma cópia própria para tentar mexer nesse código e fazer suas alterações, né? Mas assim, só 6 pessoas. E 42 estrelas são pessoas que são curiosas, né? Estão ali olhando o código, mas não estão vendo o que tem no código ou alterando o código. Então, pelo menos do que eu vi de forks aqui, 6 pessoas pelo menos parecem estar interessadas no código para analisar. Mas tá aí, ele tá em código aberto. Eu liberei lá no GitHub. E eu tô aguardando aí ver se surge alguém que está disposto aí a fazer alguma coisa ou que faz alguma coisa além do que eu estou fazendo aqui. Mas até o momento não soube de ninguém que usou esse código para alguma coisa. O fato é que eu liberei no GitHub. Até porque o objetivo é ser transparente, né? Eu não vou falar, estou fazendo essa análise aqui e cheguei nisso aqui do nada. Não, está lá o código disponível para o pessoal ver. Quem é da área de TI pode mexer, quem é da área analítica, né? Eu disponibilizei também algumas planilhas para o pessoal baixar e utilizar. Esse link aí vai estar na descrição aqui do nosso podcast. Nós vamos colocar todos esses links, pessoal. Tá aí, o link tá lá, tá nas próprias threads, né, do Dodge eu menciono o repositório do GitHub. E eu espero que as pessoas tenham sim essa curiosidade de ir atrás e ver o que está acontecendo.
Infelizmente, não dá para você contar com isso, né? Que muitos brasileiros só estão ali para causar e denegrir. Quando eu postei as primeiras threads sobre o Dodge brasileiro, viralizou um pouquinho mais do que o normal e algumas pessoas apareceram para criticar. Geralmente são críticas muito rasas, então geralmente as críticas foram do tipo: ai, o cara tá usando palavrinhas woke para filtrar os dados. O cara nem se deu o trabalho de entender que aquele filtro que eu fiz de palavras, ele só gera uma featurezinha que depois o algoritmo de IA que vai interpretar se aquilo é relevante ou não, né? Então o cara nem se deu o trabalho de entender. Ele viu aquela parte das palavras no código e falou: esse cara tá filtrando palavras aí, ó, sabe? Ele nem se deu o trabalho de entender o que estava acontecendo no algoritmo. Isso é um exemplo. Isso é um sinal claro também da nossos problemas intelectuais que a gente tem no Brasil, né? Rola uma questão de vaidade também que faz a pessoa fazer até um gaslighting, assim, para dissimular o que você está fazendo e falar que você está fazendo outra coisa, quando na verdade você está fazendo uma coisa muito simples e transparente. E a pessoa muitas vezes ela sabe que aquele trabalho ele pode dar problema para várias pessoas, né? Então a pessoa ela quer que na verdade aquilo seja desqualificado para que a pessoa seja ignorada nas próximas. É a estratégia mais clássica da esquerda, né? Você desqualifica, depois ridiculariza, tem todas aquelas estratégias, né? Isso, exatamente. E é isso que aconteceu com o Dodge brasileiro já aconteceu. Com gente importante aí, professores universitários e tal, falando: isso aí é uma piada. Militantes universitários com diploma de doutorado de programas ideológicos, é isso que nós... Exato. E se você pergunta, por exemplo, a gente trabalha com IA há muito tempo, né? Então, se você pergunta para uma dessas pessoas assim, por exemplo: legal, você que fez a sua crítica, né? Qual hiperparâmetro do modelo você usaria? Aí o cara responde e fala: não, eu usaria o valor liquidado e não sei o que. Só que assim, hiperparâmetro, na verdade, tecnicamente falando, são os parâmetros que você passa para o programa que faz os cálculos, que é o seu modelo de IA. E o pessoal nem sabe o que é isso. Então aí quando você faz essa pergunta e você vê que o pessoal nem sabe o que é, você vê que a crítica é vazia. Sim, ela tem que entrar lá e derrubar esse negócio aí. Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu vejo um pessoal interessado em ajudar, em elogiar e falar que legal, e também pessoas que simplesmente têm um efeito que eu espero que as pessoas sejam, que eu falo: caramba, nosso governo gasta dinheiro com essa porcaria, tudo isso com essa porcaria aí, né? Uma das coisas que eu fiz, uma das threads, foi, em vez de ficar falando valores em dinheiro, é falar em UPAs, né? Quantas UPAs daria para fazer com essa grana? E eu comecei a usar esses números para o pessoal entender. Ficar palpável para as pessoas, né? Para ficar palpável, porra. 150 milhões para a OMS por um ano só. Dá para fazer 3 universidades federais. Dá para fazer quase 3 hospitais com 250 leitos. Dá para fazer 75 UPAs. Você entende? Então, assim, o pessoal às vezes fica achando: nossa saúde é péssima, tal, tudo é péssimo. Mas é claro que é péssimo. Porque em vez de eu investir em UPA, eu invisto em OMS, né? E o que a OMS me dá? Não dá nada, só me dá proselitismo político e ideológico, né? Não me ajuda em quase nada. O que a OMS ajuda aqui? Exatamente. E para você que está acompanhando esse episódio, tem muitas pessoas que, mesmo dentro das universidades, às vezes estão se sentindo sozinhas ali. Eu tenho que escrever um TCC, eu estou fazendo uma pesquisa e tal. Gente, vamos usar os dados do Dodge Brasil, porque, assim, eu que sou pesquisador, trabalho na área de pesquisa de transporte e tal, a coisa mais difícil para um pesquisador é você conseguir dados, você ter informação, você ter isso para você gerar o seu estudo, fazer de alguma forma isso. Galera, é um tesouro para quem mexe na área de pesquisa e ainda mais querendo desmascarar essa interferência, essas intervenções, esses desperdícios, essas
faltas de responsabilidade do governo, tá aí um tesouro para os pesquisadores usarem para fazer essas discussões. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Leonardo? Valeu, Adriano. E os dados em si, vamos ser honestos, eles estão disponíveis no portal da transparência. Você não inventou nenhum dado, você só deu você só peneirou para a galera usar. Eu fiz um trabalho de engenharia de dados que é importante. Por quê? Porque o governo ele disponibiliza dados em arquivo CSV, né? E o arquivo CSV, ele ocupa muito espaço, ele é muito grande. Mesmo para você analisar, ele é gigantesco. Então, uma das coisas simples que eu fiz, eu converti ele para um formato específico, em programa em Python, é muito útil, que é o formato Parquet. E, basicamente, esse formato, ele reduziu lá, que estava, se eu não me engano, estava 7 GB de dados no original, ele reduziu para 500 MB. Então, sim, é facilitar o processo, né? Mas isso não significa que ele seja diferente da do original. Pelo contrário, é exatamente o mesmo dado. A única coisa que eu fiz é que eu limpei, né, ajustei, coloquei os tipos corretos, né, campo de data, campo numérico, valor financeiro. Eu ajustei o dado, fiz engenharia de dados ali para facilitar futuras análises. Então, qualquer um pode usar esse dado aí já pré-preparado para fazer suas próprias análises. E é sempre um prazer contar aí com pessoas que estejam dispostas a lidar com esses dados aí da melhor maneira possível, né? Lembrando que lá no GitHub os dados estão no formato Python, o código está na linguagem Python, e está usando o IPython Notebook, né, que é os notebooks Python lá, Jupyter, para o código ficar mais claro e facilitar para o pessoal entender, assim, não ter muita dificuldade de trabalhar. Mas assim, o dado está lá, independente de você saber Python ou não. Eu tenho uma pasta data lá dentro do repositório, que tem uma pasta, por sua vez, relatórios, e nessa pasta relatórios eu tenho algumas planilhas Excel que eu deixei ali com as anomalias, tá? Então, se você não sei programar nada, quero só ver o que você achou, tem lá no repositório alguns arquivos Excel que você consegue baixar e dar uma olhada. Então, para quem é mais planilha, tal, conhece mais planilha, mas não sabe nada de código, fique super à vontade. Tem para todo mundo, né? Para todo mundo tem alguma coisa. Se o cara é só analisa, tem a planilha. Se o cara quer código, tem o código. Se o cara ele quer o dado cru original, também tem lá no formato já Parquet, que é o formato mais otimizado para ler isso. Então tá tudo lá, disponibilizado o dado. Eu já fiz 4 threads, 5, são 5. A Thread Brasileiro 4, na verdade, é a 5ª thread. Já fiz 5 threads sobre o assunto e vou fazer mais. Só que cada uma delas eu dou uma pesquisada sobre um ângulo diferente. E cada vez eu acho uma coisa nova, né? Então é interessante isso, que é um processo constante, né? E detalhe, eu estou focado em analisar os 2 anos do governo Lula, né? Os 2 primeiros anos do governo Lula, que é 2023 e 2024. Nem quero analisar o que vem de 25 em diante, porque ainda está começando o ano e tal. Terminando o primeiro trimestre, aí já dá para ter uma noção do resultado de 2025 do primeiro trimestre. Mas enquanto não termina, tem lá os dados que estão lá no GitHub. Eles vão de 2014 até janeiro de 2025. Os dados todos, né? A sua análise, que é só os 2 anos, mas quem quiser olhar geral, precisar de uma série histórica, aí tá dando 10 anos de série histórica. Isso para uma pesquisa científica 11, é da hora. 10 anos. Sim. Pô, isso é da hora, cara. Tem tudo lá. Isso é tesouro. Tem tudo lá. Só que assim, o pessoal tem que ter curiosidade para ir lá mexer, né? Mas até por uma questão computacional, porque isso é uma das coisas importantes de falar, viu, Adriana? Para a gente conseguir fazer uma coisa legal, eu tenho que ter poder de computação. E eu não estou gastando tanto assim para ter poder de computação. Estou fazendo tudo isso no meu próprio computador. Então é natural que eu estou analisando um período menor. Agora, se eu pegasse o dado lá que tem lá inteiro, de 2014 até agora, e varrer tudo, muito provavelmente eu encontraria muito mais coisas. Só que para isso você precisa ter poder computacional.
Então, quem tiver disposto, quem tem aí poder computacional, tem um cluster, tem uma rede, tem uma empresa, vocês podem fazer milagre com esse mesmo código que está aí, né? Com certeza. Mas eu estou analisando 2 anos até porque é o que eu consigo fazer utilizando o meu próprio computador pessoal, sem precisar utilizar cloud ou nada muito pesado. Porque com certeza, para eu analisar um período maior e rodar um algoritmo de IA, muito provavelmente eu não consigo, muito provavelmente não, eu já testei, eu não consigo rodar isso local na minha máquina. Eu teria que colocar isso lá numa cloud, seja no... O próprio Google tem um muito legal, que é o Google Colab, né, que permite que você use GPU, inclusive, mas tem um custo, né? Então, eu estou rodando isso localmente, mas você que está aí ouvindo online, você pode ir lá baixar isso daí, colocar numa cloud e mandar ver, cara. E manda ver, e você pode analisar períodos maiores e tudo mais. Mas eu estou focado nesses últimos 2 anos, até porque é num governo de esquerda que a gente vê os gastos mais insanos, né? Cara, Léo, muito obrigado pelo seu tempo. Foi assim, eu acho que quem está acompanhando nosso podcast viu um episódio diferente de alguém fazendo um trabalho relevante, que merece ter mais divulgação, que merece, como você falou, ser mais usado pelas pessoas, né? Porque não dá para você bater o escanteio, correr e cabecear ao mesmo tempo. Precisa de gente para ajudar e trabalhar os dados já é uma mega ajuda. Então, diz aí como é que o pessoal te acha na internet. É mais no Twitter que você é mais fácil de achar, né? Eu tô no Twitter, @LeonardoDias, eu tenho mais seguidores lá. Mas eu também tô no YouTube, a diferença é só botar @LeonardoDias _RC de Rádio Café, né? Que tá no YouTube assim, Leonardo Dias _RC. Mas tá lá no YouTube, a gente também no mesmo @ aí, _RC, é no TikTok e no Instagram. Mas se você for no X, meu X é só @Leonardo Dias, né? O meu perfil é antigo pra caramba, 2008. O @Leonardo Dias tem lá um link na bio. O link na bio você consegue encontrar todas as redes lá. Se você quiser seguir e falar comigo, pode ficar à vontade. Minha DM lá tá aberta também, o pessoal pode mandar mensagem, quem espera à vontade. E pode entrar em contato, não tem nenhum problema, interagir lá também no X, que é onde eu tenho ali mais seguidores. Mas é isso, @Leonardo Dias. Legal. Pessoal, fechando então nosso episódio aqui, agradecendo muito ao Leonardo Dias que está aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E mais que gostar do episódio, vamos disseminar essa ideia, vamos divulgar para as pessoas, para chegar em alguém que tem interesse em trabalhar esses dados, que vai ajudar aí em algum estudo, alguma coisa do gênero, que é o que a gente precisa hoje. A gente tem esse papel aí de divulgação, mas a gente também tem que ter uma atuação forte aí, porque a esquerda não brinca não, os bichos estão tocando terror forte. Pessoal, valeu, forte abraço e até o nosso próximo episódio. Instituto Mises Brasil, nós com você fazemos a liberdade. Valeu!